Gente, o nosso artigo é sobre dinâmica da recuperação ambiental de pilhas de estéreo em mineração de calcário por regeneração natural. É um artigo de 2020 da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. O artigo começa falando, né, sobre as minas de calcário, porque a pesquisa foi conduzida em uma empresa mineradora de calcário para insumos agrícolas e construção civil, localizada em Salto de Pirapora, no estado de São Paulo, Brasil. As minas de calcário são lavradas a céu aberto, né, nas chamadas pedreiras. As etapas de lavra de calcário são remoção do capeamento, perfuração e desmonte por explosivos e transporte até a usina de processamento, onde, né, nesse processo são gerados resíduos sólidos como estéreis e rejeitos. A recuperação de áreas degradadas na mineração veio através do Decreto 97.632 de 89, que dispõe sobre o Plano de Recuperação de Área Degradada, o PRAD. Esse instrumento determina que o responsável pela atividade minerária recupere a área explorada, a fim de que esta possa voltar a desempenhar um papel relevante na sociedade. Existem técnicas e modelos para recuperar áreas degradadas. Uma das técnicas utilizadas é através da restauração ecológica, que é a regeneração natural, que consiste no processo pelo qual espécies florestais nativas se estabelecem em áreas alteradas ou degradadas a serem recuperadas ou em recuperação, sem que esse processo tenha ocorrido por meio de intervenção humana. A área de estudo é um ecótono com formação vegetal originalmente composta de floresta estacional semidecidual e zonas de contato com cerrado. O clima da região é do tipo CWA, né, tropical de altitude, com chuvas no verão e seca no inverno, com temperatura média do mês mais quente superior a 22 graus. A área é de 3.600 metros quadrados. Na metodologia, foram determinadas duas parcelas de 10 por 10 metros em cada tratamento, que tem na área 1, na área 2 e na área de referência, com espaçamento de 10 metros entre si. Os indivíduos lenhosos vivos, né, árvores, arbustos e subarbustos, com altura maior ou igual a 1,30 m do solo, foram marcados com plaquetas de alumínio. O reconhecimento das espécies foi realizado no local, quando possível, ou partes vegetativas ou reprodutivas das plantas não reconhecidas no local foram coletadas para identificação por meio de literatura especializada e consulta a herbários. As coletas ocorreram no período de julho de 2015 a junho de 2016, totalizando 11 meses. Nos resultados, né, na área 1, foram encontrados 309 indivíduos, 11 espécies e 6 famílias. As espécies mais representativas foram Leucaena e a Trema micrantha, correspondendo a 77% dos indivíduos amostrados, e, por consequência, suas respectivas famílias, Fabaceae e Canabaceae. Na área 2, houve um incremento dos indivíduos em 718 espécies e 10 famílias, o que indica um avanço no processo de desenvolvimento da cobertura florestal. Assim como na área 1, a Leucaena foi a espécie de maior ocorrência. Quanto às famílias, as mais representativas foram Fabaceae. Na área de referência foram amostrados 613 indivíduos, 34 espécies e 22 famílias. As espécies de maior ocorrência foram Piper amalago. Os indivíduos estão distribuídos em Piperacea, Lauracea e Fabaceae. Então, os resultados, né? Em nenhuma das áreas houve plantio ou enriquecimento com espécies florestais para recuperar áreas degradadas pela deposição de estéreo. Na distribuição de espécies, um grupo ecológico, as pioneiras
predominaram em número de indivíduos e espécies na área 1 e 2. Em áreas de mineração de bauxita recuperadas ativamente há 10 anos na Amazônia, o H variou de 0,65 a 0,85. Foram encontrados, resultados semelhantes em áreas de mineração de ferro e Mariana, recuperada de maneira ativa também. Ao considerar que nessas pilhas de rejeito estudadas nesse artigo não houve nenhuma intervenção humana para a recuperação das áreas e os índices de diversidade obtidos nesse trabalho apresentaram valores semelhantes. Então, os resultados, um outro gráfico aí, comparando a espécie, Leucaena, entre a área 1, área 2 e área de referência. Ela teve, na área 1 e na área 2, uma maior abrangência. A presença dessa espécie pode ser explicada pela proximidade da mineração à rodovia SP-10479, João Guimarães, onde se observa a dominância dessa espécie. Quanto à diversidade para a regeneração natural, foi observado que a abundância da leucaena interferiu negativamente no processo de sucessão ecológica, impedindo o estabelecimento das demais espécies. De acordo com Zilla e Zalbo, em 2007, espécies invasoras competem severamente com as nativas pelos recursos naturais do meio, diminuindo o aporte de novos propágulos. Mas o autor trouxe também que Yoshida e Oka, em 2004, constataram que a recuperação da biodiversidade e da estrutura de florestas nativas é muito mais lenta em áreas ocupadas por leucaena do que em áreas não ocupadas por ela. Apesar, dessa espécie estar presente nas pilhas de estéreo, houve nenhuma ocorrência dela na área de referência. Observa-se que a espécie não invadiu o fragmento florestal nativo, uma vez que nenhum indivíduo foi registrado entre os 613 amostrados, e não afetou a sucessão dos ecossistemas florestais do local. Recomenda-se, então, o manejo dessa espécie, assim como o enriquecimento com espécies florestais nativas, a fim de aumentar a diversidade do local para que a sucessão ecológica das áreas não seja comprometida. As referências, e é isso. Muito obrigada.